Caros fiéis, neste domingo já estamos no tempo comum, vamos dizer assim, logo após o tempo pascal, de várias festas que nós celebramos. E hoje nós ouvimos, como de costume, lógico, as leituras bíblicas, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Eu não vou comentar os textos em si, da maneira como foram escritos, mas o que esses textos bíblicos, tanto do Antigo Testamento como do Novo, querem nos dizer. Qual é a intenção principal? Em primeiro lugar, nem sei por onde começar. Em primeiro lugar, Deus escolhe um povo. Já vi, vamos tentar resumir o máximo. Então, este povo de Israel, o meu escolhido, é um povo eleito. É neste que eu confio. Pelo menos é essa a intenção. Então, quando a gente se sente escolhido por alguém importante, então nós até ficamos orgulhosos, isso é normal. Nós achamos, nossa, que privilégio ter sido escolhido por essa pessoa que nem imaginava. Então, imagina dentro de uma comunidade, dentro de um povo, dentro de um país, dentro de uma raça, vamos dizer assim. Então, é todo um orgulho que existe dentro desse nó. Eu sou privilegiado, eu tenho meus direitos, eu tenho todos os benefícios dessa pessoa que me escolhe. E justamente um Deus de Javé. Dentro dessa mentalidade, há uma outra mentalidade chata, Eu sou escolhido, o resto é resto. Os outros não têm direito. Então nós achamos que nós estamos salvos. Meu povo está salvo porque foi escolhido por um Deus. E os outros povos? E as outras pessoas que não comungam dessa escolha de Israel? Como é que fica a situação deles? Estão excluídos? Será que estão condenados? Não é para assustar ninguém. Será que eles vão todos para o inferno? Será que é isso? Será que Deus não olhou para eles? Então é uma questão racional. A primeira leitura já no Antigo Testamento, quando Salomão diz o seguinte: e se vier um pagão que reze, não foi escolhido por Deus, será que eu tenho direito de excluir? Não. Que Deus seja louvado. Olha a abertura de Salomão em relação a isso. Nós fomos excluídos sim, mas nós não somos os únicos excluídos. A graça de Deus não está sobre meu povo, mas para todos os povos, desde que reconheçam Deus, desde que busquem a Deus. Então essa abertura diz o seguinte: da graça e da misericórdia de Deus é muito mais ampla do que o nosso raciocínio, do nosso egoísmo, talvez da nossa mente muito fechada, só pensando nos meus direitos, etc. E quando nós vimos a segunda leitura, está comentando um pouquinho antes, a leitura meio complicada, não é verdade? Aí São Paulo Apóstolo parece ser um pouco radical, um pouco ortodoxo, diz o seguinte: olha, nós só podemos pregar o Evangelho de Jesus. É verdade. O Evangelho de Jesus não é aquele que está escrito no papel dos 4 evangelistas apenas. É a palavra de Deus que cai sobre todos os povos, sobre todos os corações. Então não existe uma coisa contrária, dizendo o seguinte, vou inventar agora, talvez eu invente errado, Olha, Deus não veio salvar ninguém, por exemplo. Eu afirmo que o Evangelho de Jesus foi esse. Deus não veio salvar ninguém. Aliás, Deus veio salvar somente o padre Bruno. Isso não é Evangelho de Deus, não é Evangelho de Deus. Foi isso que São Paulo Apóstolo diz o seguinte: o Evangelho não é aquele que está escrito naquele papel. A palavra de Deus, de Jesus, é lógico, estou voltando aqui no Novo Testamento já, na vida pública de Jesus, Então Jesus pregou o seguinte: todos são salvos por Deus, desde que faça a vontade do Pai. Não somente aquele que está escrito, aquele que segue apenas os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, ou aquelas coisas todas, mas todo aquele que se entrega na fidelidade, na fé a Deus, ele se torna salvo, portanto se torna um homem bom, apesar de às vezes não ter recebido os sacramentos e assim por diante. Portanto, o reino de Deus é muito amplo. Vejamos, por exemplo, o Evangelho de hoje, dentro daquele contexto. Quem é esse centurião? É um pagão? Ele sabe que um pagão não pode se aproximar perante os judeus, perante a mentalidade da época. Todo pagão é impuro, e alguém, se tivesse contato com o pagão, se tornava impuro também. Mas ele tem uma fé tão forte, reconhece naquela pessoa de Jesus, que é o Salvador. Ele reconhece naquela pessoa toda a possibilidade de ter a cura. Então, a fé
estava comentando até na sacristia um pouco antes, o que é a fé? É muito complicado explicar. Aliás, a fé, penso eu que não se explica. Dá para até talvez entender, mas a fé significa crer na palavra dada por alguém. Esse centurião, no caso de Salomão, no caso da segunda leitura, quando nós cremos na palavra de Jesus, é uma palavra dita, falada, anunciada. O povo queria escutar a voz de Jesus, pelos sinais, pelos milagres, por tudo que ele realizava. Percebiam nele, este Jesus não é apenas um grande profeta, é algo extraordinário. Não é uma pessoa puramente fantástica, mas é alguém que veio revelar algo muito superior, que é Filho de Deus. Veio resgatar o ser humano, veio nos salvar, para dar a vida eterna, um outro sentido da nossa vida, não apenas terreno. Veio abrir os horizontes, que todos aqueles que acreditam na palavra de Jesus, que aceitam a palavra de Jesus, na fé, é lógico, a explicação toda explicação é boa, mas que além da explicação, além do entendimento puramente racional, que eu tenho um gesto de fé, que eu me entregue nos braços da fé em Jesus, que eu realmente acredito no poder da palavra de Jesus. Foi este o gesto do centurião, apesar de ser pagão, merece a graça da salvação, da cura. A fé significa entregar-se, confiar-se em alguém. Mesmo que eu não consiga entender, mesmo nas piores dificuldades que eu passe, por doença ou qualquer coisa, mas apesar de todas as limitações humanas, apesar de eu não entender, mas mesmo assim, eu creio. E na atitude de uma fé ativa, não passiva, de uma fé ativa, eu sou capaz de crer em Deus, superar as dificuldades. Aí eu terei a graça de Deus. Por isso, caros irmãos e irmãs, então a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus, a salvação de Jesus que veio nos trazer, não foi só para mim, não só para vocês, não somente para os batizados, não somente para os cristãos, mas para todo aquele que abraça a fé de e com coração. Fiquemos em pé, caros irmãos, para a nossa profissão de fé. Que essa profissão de fé realmente seja uma profissão de fé viva. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, de